Hoje eu trouxe alguns textos, né, para a gente praticar um pouco a interpretação. Tá? A gente vai começar com o hino nacional. Diz assim: ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil de amor eterno, seja símbolo. O lábaro que ostentas estrelado. E diga ao verde louro dessa flâmula: paz no futuro e glória no passado. Mas se ergues da justiça clara forte, verás que um filho teu não foge à luta, nem que teme, nem teme quem te adora a própria morte. Terra adorada, entre outras mil, és tu, Brasil. Ó pátria amada, dos filhos de Cissólas, mãe gentil. Pátria amada, Brasil. Né? O hino nacional e a letra de Joaquim Osório Duque. A questão diz o seguinte: o uso da norma padrão na letra do hino nacional do Brasil é justificado por tratar-se de tá? Essa aqui é uma questão de variação linguística, né? Então, a ideia é qual a justificativa, né? O porquê do uso da norma padrão na letra do hino nacional. A reverência de um povo a seu país. A gente sabe que a norma padrão não é necessariamente de um povo, né? Mas é uma variedade mais elitizada. Então, não é por isso que eu uso da norma padrão no hino. Um gênero solene de característica protocolar, né? Um gênero solene, um gênero mais sério, né? Que cumpre com determinadas regras, né? E a letra B. Uma canção concebida sem interferência da oralidade, né? Não condiz, não condiz com a realidade. Só um pouquinho, estou aceitando gente aqui. Né? Condiz, né? Tem até alguns trechinhos ali. A D, escrita de uma fase mais antiga da língua portuguesa, né? Escrita de uma fase mais antiga, é, seria uma variedade diacrônica. E quando se fala em norma padrão, não é o caso. E aí, artefato cultural respeitado por todo o povo brasileiro. O hino nacional, sim, né? Ele é um fato, de fato, ele é respeitado, né? Porém, isso não justifica o uso da norma, né? Então, a norma padrão, ela é exigida em determinados textos comunicativos, né? Como num gênero mais solene, né? Um gênero mais sério. Aqui eu tenho a letra de uma música, né? Que é Som de Preto. O nosso som não tem idade, não tem raça e não tem cor. Mas a sociedade para a gente não dá valor. Só querem nos criticar, pensam que somos animais. Se existia o lado ruim, hoje não existe mais, porque o funkeiro de hoje em dia caiu na real. Essa história de porrada, isso é coisa banal. Agora pare e pense, se liga na resposta. Se ontem foi a tempestade, hoje virá a bonança. É som de preto de favelado, mas quando toca ninguém fica parado. A questão é, à medida que vem ganhando espaço na mídia, o funk carioca vem abandonando seu caráter local, associado às favelas e à criminalidade na cidade do Rio de Janeiro, tornando-se uma espécie de símbolo da marginalização das manifestações culturais das periferias em todo o Brasil. O verso que explicita essa marginalização é, então, dentro do texto, da letra da música, aonde está explícito a marginalização? O nosso som não tem idade, não tem raça? Não. Mas a sociedade para a gente não dá valor, né? Seria a letra B, onde está bem claro, está bem mostrando bem ali a marginalização, né? A sociedade para a gente não dá valor. A C, se existia o lado ruim, hoje não existe mais, não é? E agora pare e pense, se ligue na responsa. Se ontem foi a tempestade hoje virá a bonança. Letra B. Aqui a letra de uma música também, do Wilson Simonal. Eu acho que vocês não conhecem, né, esse cantor.
Ele já é falecido, né? Aqui é o país do futebol, está vazio na tarde de domingo, né? Olha o sambão, aqui é o país do futebol. No fundo deste país, ao longo das avenidas, nos campos de terra e grama. Brasil só é futebol. Nesses 90 minutos de emoção e alegria. Esqueço a cada, esqueço a casa e o trabalho, a vida lá fora. A vida fica lá fora. O dinheiro fica lá fora. A cama fica lá fora. A mesa fica lá fora. O salário fica lá fora. A fome fica lá fora. A comida fica lá fora. A vida fica lá fora. E tudo fica lá fora. Né? Então, na letra dessa música, que é o País do Futebol, o autor, né, por meio de ironias, ele propõe uma reflexão sobre como o povo brasileiro valoriza o futebol, né, e, entre aspas, esquece os problemas, né, caracterizando uma alienação provocada por esse esporte, né. Então, seria a letra D, promover a reflexão sobre a alienação provocada pelo futebol. Expostos na web desde a gravidez. Mais da metade das mães e um terço dos pais, ouvidos em uma pesquisa sobre o compartilhamento paterno em mídias sociais, discutem nas redes sociais sobre a educação dos seus filhos. Muitos são pais e mães de primeira viagem, frutos da geração Y, que nasceu junto com a internet e usam esses canais para saberem que não estão sozinhos na empreitada de educar uma criança. Há, contudo, um risco no modo como as pessoas estão compartilhando essas experiências. É a chamada exposição parental exagerada, alerta os pesquisadores. De acordo com os especialistas no assunto, se você compartilha uma foto ou vídeo do seu filho pequeno fazendo algo ridículo por achar engraçadinho, quando a criança tiver seus 11, 12 anos, pode se sentir constrangida. A autoconsciência vem com a idade. A exibição da privacidade dos filhos começa a assumir uma característica de linha do tempo e eles não participaram da aprovação ou recusa quanto à veiculação desses conteúdos. Assim, quando a criança cresce, sua privacidade pode já estar violada. Vejam que ali eu já grifei, né, algumas ideias, como eu tinha falado ontem, a gente grifava a primeira ideia, a ideia secundária, né, então exposição parental exagerada, né, e pode se sentir constrangida, né, a criança, quando tiver 11, 12 anos, pode se sentir constrangida, né, uma autoconsciência que vem com a idade. Eu já grifei a ideia principal e uma ideia secundária. A questão pede sobre o compartilhamento parental dos pais excessivo em mídias sociais. O texto destaca como impacto interferência das novas tecnologias na comunicação entre pais e filhos. Não, o texto não fala, né, das tecnologias e comunicação de pais e filhos. Uma desatentação dos pais em relação ao comportamento dos filhos na internet também não fala. Distanciamento na relação entre pais e filhos provocado pelo uso de redes sociais não é sobre distanciamento. Fortalecimento das redes de relações decorrentes na troca de experiência entre famílias. Não, né? Seria um desrespeito à intimidade das crianças cujas imagens têm sido divulgadas nas redes sociais. Né? Então, o texto ele aborda o quê? Sobre o compartilhamento parental excessivo em mídia, né? Nas mídias sociais, e destaca como um ponto negativo o desrespeito à privacidade das crianças. Né? Isso que as imagens, né, são divulgadas na internet, e a gente pode perceber isso no terceiro parágrafo, né? Se der uma olhadinha lá. Todo desrespeito com a privacidade da criança. Então, nós temos um texto aqui mais fácil, né? A palavra café vem do árabe, né? E significa vinho. Eu não sei falar árabe. Foi cultivado pela primeira vez pelo povo muçulmano, sendo por isso conhecido também como vinho na Arábia.
As sensações de vigor e ânimo que o fruto proporciona foram descobertas pelo pastor etíope Caldi, que após perceber que suas cabras andavam agitadas, viu que elas se alimentavam de folhas e grãos de um arbusto específico. Os monges que viviam na região colheram os frutos e prepararam um chá. A partir daí, passaram a consumir frequentemente a bebida para ficarem mais acordados nas noites de vigília e oração. Seu cultivo tornou-se tão importante para o povo árabe que era terminantemente proibido que seus grãos deixassem a região. Todo o café negociado era previamente fervido para que não pudesse mais germinar. Apenas no século XVIII, a planta ganhou a Europa, sendo cultivada na Holanda. Eu pergunto, o tema do texto ele é uma etimologia da palavra café, a origem do café, né? E sensações oriundas do consumo do café. Não, o texto fala sobre a origem dele, né? Assinale o trecho em que uma forma pronominal faz referência à palavra-chave café. Então, uma forma pronominal. Pronominal já diz o quê? Pronomes, né? Que se refere ao café. As sensações de vigor e ânimo que o fruto proporciona foram descobertas, né? Não tem nenhum pronome se referindo à palavra café. A partir daí, passaram a consumir frequentemente a bebida para ficar. Não tem o pronome que se refere ao café, né? Só tem a palavra bebida, que é o substantivo. Seu cultivo tornou-se tão importante para o povo árabe. Tornou-se seu cultivo, né? O cultivo do quê? Do café. Tornou-se. Olha aqui o pronome, se. E apenas no século XVIII, a planta ganhou a Europa, sendo cultivada na Holanda. Então, a letra C. Cultivou e tornou-se, né? O seu cultivo tornou-se tão importante para o povo árabe que era terminantemente proibido que seus grãos deixassem a região. Indica a palavra que poderiam substituir terminantemente no contexto. Palavra que eu posso substituir por terminantemente, categoricamente, explicitamente, definitivamente. 4. Todo o café negociado era previamente fervido para que não pudesse mais germinar. O conectivo sublinhado instaura entre a oração uma relação de. Então, o conectivo para que, né, dá ideia do que, de finalidade, causa, consequência e conclusão. Para que finalidade, né? A palavra café vem do árabe e significa vinho, né? Esse vocabulário aqui, aparece em itálico, por quê? Foi citado para explicar a origem de uma palavra, consiste em um termo pouco usual no Brasil, apresenta grafia controversa. Não, a gente sabe que constitui uma palavra de origem estrangeira, né? Então, sempre que a gente vai citar uma palavra de uma origem estrangeira, a gente coloca em itálico. 6. Após perceber que suas cabras andavam agitadas, a forma pronominal destacada refere-se. Suas cabras andavam agitadas ao povo muçulmano, as cabras de quem? Ao pastor etíope Caldi, né? Aos monges e ao povo árabe. Então, as cabras se referem-se ao pastor. O item abaixo, em que o elemento destacado tem seu valor corretamente identificado, é: sendo por isso conhecido também como vinho na Arábia. Sendo por isso, né, está indicando o quê? Uma causa, né? A partir daí passaram a consumir frequentemente, não é lugar. Que era terminantemente proibido que seus grãos deixassem a região. Concessão? Não, né? Apenas no século XVIII a planta ganhou a Europa. Também não é uma restrição. E a última questão,
Apenas no século XVIII, a planta ganhou a Europa, sendo cultivada na Holanda. A forma verbal sinalizada indica uma ação, sendo cultivada. Iniciada no presente? Não. Que tinha presença contínua no passado, e iniciada no passado e que permanece nos dias atuais, né? Então, sendo cultivada, iniciou no passado e permanece nos dias de hoje. E que já foi encerrada. Então, seria a letra C, tá?